Pai do Senhor Jesus, meu irmão, que Deus vos conceda graça, paz e sabedoria. Amém? Eu estou aqui com a minha Bíblia aberta no Evangelho, segundo escreveu Mateus, no capítulo 24, também no versículo 24, para responder uma pergunta que um irmão me fez em relação ao alerta que Jesus deixou, tá certo? Sobre os falsos cristos. E eu gostaria de ler, eu quero ler o texto de Mateus 24, que diz assim: pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. Então tem um objetivo: enganar, tá certo? E se fosse possível, enganaria até os eleitos, tá certo? Olha só, o versículo 25 diz assim, Jesus ele fala assim, vejam que eu vos avisei antecipadamente. Vejam que eu vos avisei antecipadamente, tá certo? Então, meus queridos irmãos, quando a Bíblia fala, quando Jesus falou, né, que surgiriam muitos falsos cristos, entende? E a pergunta, na verdade, do irmão é se esses falsos cristos também é o mesmo que o anticristo, e quem são os falsos profetas. Então, uma coisa é importante para nós que procuramos clareza da palavra de Deus. Procuramos entendê-la de uma forma correta. Uma coisa importante para isso é nós buscarmos sempre as definições dos termos, buscarmos sempre a origem etimológica de uma determinada palavra, tá certo? Dentro dos originais do grego, tá certo? A língua grega arcaica, né? Porque desta forma nós vamos descobrir se estamos empregando a tal palavra no sentido exato, no sentido correto, tá certo? Ou se estamos desviando o entendimento por conta, tá certo, de uma má concepção, entende? Do sentido da palavra. A palavra Cristo no grego, no original grego, é uma derivação que vem de crisma, tá certo? Crisma significa unção. Crisma, unção. Tá certo? Daí deriva a palavra crio, que significa ungir, que já é o ato, tá certo? De ungir. A partir da palavra crio, deriva a palavra Cristo, que é ungido. Então, unção, ungir e ungido. Tá certo? Então a palavra Cristo significa diretamente, sem rodeio, cabalmente, crido. Então quando nós falamos Cristo, falamos ungido. Jesus ele era o Cristo, então ele era o ungido. Tá certo? Pois bem, vamos lá. Quando Jesus nos alertou dizendo que surgiriam muitos falsos cristos, ele estava dizendo, eu acho que você já pegou já aí, né, o raciocínio, ele estava dizendo que surgiriam muitos falsos ungidos, tá certo? Surgiriam muitos falsos ungidos, surgiriam muitos falsos cristos, muitos falsos ungidos. Então, esses falsos ungidos, observe que ele usa a expressão muitos, então não é meia dúzia, não é apenas umas centenas, mas são dezenas de centenas de milhares falsos cristos ou falsos ungidos
Quem são estas pessoas? Estas pessoas, elas são os falsos pastores que se denominam pastores, que se ungiram pastores, mas que não têm um chamado, que não têm uma aprovação de Deus, que não têm uma finalidade, tá certo, bíblica para o tal ministério. São os falsos ungidos a apóstolos, os falsos ungidos a presbíteros, os falsos ungidos a anciãos, a bispo, tá certo? Então, em resumo, em suma, nós podemos dizer que são os falsos líderes, tá certo? Os falsos líderes que estão aí autodenominados a líderes religiosos, pastores, presbítero, bispo, apóstolo, profetas, mas que na verdade eles não receberam a verdadeira unção do Espírito Santo para o tal cargo eclesiástico. E por isso eles têm um único objetivo. Jesus deixou claro. Se possível, ele enganaria até os escolhidos. Por quê? Porque há uma finalidade de pregar o engano, e o evangelho de ganância, tá certo? Um evangelho deturpado, um evangelho adaptável, tá certo? Um evangelho que os fiéis não precisam mudar para se adaptar ao evangelho. O evangelho muda e se adapta às tais pessoas. Entende? Um evangelho voltado para as coisas terrenas, materiais, simplesmente. Um evangelho que ensina a acumularmos tesouros terrenos, um claro contraponto doutrinário da palavra de Deus. Então esses são os falsos cristos, são falsos pessoas ungidas, sem qualquer respaldo espiritual, respaldo divino, respaldo da parte de Deus, e que estão aí aglomerando multidões, enganando multidões de pessoas, os simples da fé, os domésticos da fé, que já há um alerta na Bíblia em relação a isso, tá certo? Então os falsos cristos que surgiriam e já estão surgindo e surgirão futuramente, tá certo? Ainda surgirão mais a cada dia, são os falsos profetas, os falsos líderes, que nós devemos ficar atentos com isso, tá certo? Então, Cristo significa ungido. Os falsos cristos são os falsos ungidos. Não tem meio termo, não tem rodeio, não tem eufemismo para empregar a essa palavra. É isso, e não tem como ficarmos aqui remendando, entendeu? Então preste muita atenção, analise direitinho, busque conhecimento da palavra, procure estudar a palavra, para que você não caia no engano dos falsos ungidos que estão proliferados por aí, arrebatando, tá certo? Os simples da fé e fazendo desta fé comércio para bens próprios, tá certo? Acumulando riquezas para benefícios próprios, ok? Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Minha palavra de ordem, minha palavra de comando para você que está me assistindo nesse vídeo é que você precisa defender a sua fé a qualquer custo. Você precisa, inclusive, abdicar da sua própria vida para defender a tua fé, para defender a tua salvação. Desta forma, você terá uma segunda vida e uma vida eterna, se caso você assumir a condição de verdadeiro cristão, de verdadeiro discípulo, tá certo? A palavra diz que nós precisamos nos submeter a qualquer coisa em defesa, tá certo? Da nossa fé, em defesa daquilo que acreditamos, daquilo que cremos, que é o Evangelho, que nos proporciona uma vida eterna após esta vida temporária, tá certo? Então, que Deus abençoe, estude a palavra, pesquise, analise, seja um crente maduro, seja um crente autêntico, tá certo? Como os crentes de Bereia, tá certo? Não coma qualquer coisa, não engula qualquer coisa, tá certo? A Bíblia diz que o povo só perece porque falta o conhecimento da palavra de Deus, tá certo? Que Deus abençoe, fique com Deus e fique com esta palavra.